E será que Do Revenge consegue superar as expectativas que ele colocou? Ou será que ele só é mais um filme genérico da Netflix? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou trazer a crítica do filme Do Revenge. E chegou na Netflix o filme Do Revenge, ou como ficou aqui no Brasil, Justiceiras. Filme esse que não chamou minha atenção por causa da sua premissa. Não que a premissa seja ruim, nem desinteressante, mas é que ela não tem nada de original. Afinal, se você parar para refletir, Alfred Hitchcock já tinha feito uma premissa praticamente igual em 1951, quando ele fez o seu filme Pacto Sinistro. Filme esse que são duas pessoas que se juntam para destruir uma outra pessoa. Premissa essa que já deve ter sido repetida milhares de vezes em filmes, em continuações espirituais, como chamam, que são aqueles filmes que são praticamente iguais, mas com outros autores. E The Revenge é mais um filme que pega essa premissa e traz agora para uma atualidade. Mas se não foi a premissa que chamou minha atenção, você deve estar pensando, o que chamou a atenção para querer ver esse filme, para ficar empolgado para ver ele? E seria o elenco desse filme, porque se você parar para ver, esse é aqueles que a gente chama de elenco feito pelo algoritmo do YouTube. Aquele elenco que você vê que tem atores de todas as séries que fazem sucesso com o público jovem hoje em dia. Você tem ator desde Miss Marvel, passando por Euphoria, Stranger Things, tem até atriz de Game of Thrones, você tem atriz de 13 Reasons Why. Você vê que é um elenco feito com atores que, para quem gosta desse tipo de série, para quem acompanha bastante séries, filmes adolescentes, é inevitável você não olhar e ficar interessado para saber o que esses atores estão fazendo nesse filme. Então isso chama a atenção. E os atores estão bem. E principalmente já começa destacando o filme as duas atrizes principais, que seria a Camila Mendes, que ela faz sim o seu papel de forma boa, convincente. Ele passa bem realmente esse papel dessa menina que tá querendo se introduzir numa sociedade onde ela não se sentia inserida antes. E a Maya Hawke, que também faz o papel dessa menina mais que tem uma outra visão de mundo, que parece originalmente que não combina com esse universo da personagem da Camila Mendes. São duas atrizes boas, duas personagens interessantes que conseguem passar da primeira camada superficial que você imagina que essas personagens vão ter. Só que a única coisa que eu tenho que falar em questão de atuação é que é evidente, a Maya Hawke ainda não se provou ser a melhor atriz do mundo, mas ela já provou nos projetos que ela fez, desde Stranger Things, passando por Once Upon a Time em Hollywood e até Na Rua do Medo, que ela é uma atriz que ela é muito carismática e ela é sim uma atriz muito boa. A Camila Mendes, que já fez Riverdale e até fez outro filme da Netflix, ela é uma atriz boa, mas ela não é uma atriz incrível. E quando ela tá na mesma cena com a Maya Hawke, você sente a diferente atuação. Você vê como a Maya Hawke tá assim num nível bem acima dela, e isso acaba dando uma discrepância em alguns momentos. Não é o que estraga o filme, nem a atuação da Camila Mendes, mas é só o que vale destacar. Mas uma coisa que, inclusive, já que eu mencionei isso ali atrás, vale se destacar que algo que é super interessante desse filme, que eu acho que o roteiro conseguiu trabalhar bem, é como tentar trabalhar bem os personagens de uma forma que sai dos estereótipos que a gente está acostumado deles. E isso é bom para os personagens e é bom para o roteiro, porque sair desses estereótipos é uma das coisas boas que esse filme tem na sua primeira parte, no ponto onde ele traz uma atualização. Porque seria muito fácil trazer essa premissa que já é conhecida, que se passa numa escola de pessoas ricas, e trazer todos os estereótipos de um filme adolescente. A menina popular da escola, o cara que joga futebol americano, a menina que é mais deslocada. Ele poderia ter esses estereótipos, e ele até traz por cima, mas ele traz atualizando, trazendo, por exemplo, internet pra dentro desse filme, trazendo outro tipo de discussões que hoje em dia tem muito mais forte, como o protagonista feito pelo Austin Adams, é um protagonista que ele quer falar que ele é um homem feminista, e isso é muito interessante. Por quê? Porque você sai daquele estereótipo dele ser o homem bruto, coloca ele em outro lugar, e ele consegue discutir muito mais coisas interessantes. Eu gosto da atuação do Austin nesse filme, eu já gostava dele em Euphoria, e eu gosto dele aqui, mas eu gosto principalmente porque ele consegue trazer uma discussão diferente, atual, e ao mesmo tempo ele consegue trazer uma coisa super interessante para o filme, que seria a ideia de discutir como as mulheres não são tão apoiadas, de como as próprias mulheres em muitas situações não se apoiam em certas situações. Então isso é muito legal do filme. As atuações estão boas de modo geral, não é nenhum Oscar, premiação, mas as atuações estão boas e eles conseguiram atualizar de uma forma legal o filme.
Só que aí entra na parte da história, porque o elenco tá bem, os atores estão bem, mas a gente precisa falar da história, porque ela não é original e ela não é nada de surpreendente, ela não tem nada de super... Atirando essa parte do roteiro que dá uma atualizada legal, você não tem personagens que são as coisas mais interessantes do mundo, eles são... É legal ver como eles são feitos no filme, mas não são os mais interessantes do mundo, algumas viradas incomodam um pouco, e quando você vê a premissa, você não espera que seja um filme nada demais, eu acho que é isso que ele é. Ele é um filme que ele é simplesmente mediano porque a história não consegue dar um passo a mais. E quando ela tenta dar um passo a mais, que seria no ponto da virada final do filme, ela é uma virada que de conceito é muito interessante, mas o trabalho feito depois dela, aí é que vive o problema. Porque a virada depois dela acaba transformando uma história que era uma história mais escolar, uma história mais divertida, com uma história que ultrapassa esse ponto. E a virada é tão abrupta, e ela é uma virada que é feita de uma forma onde não combina tanto com esse universo, que acaba até estragando um pouco alguns personagens, estragando alguns conflitos que tem depois dessa virada final, e o grande ponto final, que seria destruir o Max, que é feito pelo Austin, acaba também sendo jogado fora, porque acaba perdendo muita força. Pra mim, se não tivesse essa virada final, fosse só um filme que fosse seguindo esse padrão de trabalhar bem os personagens, e não tivesse uma história super surpreendente, ele ainda seria um filme muito, bem acima da média, bem acima do que muitos filmes da Netflix tentam fazer. Mas essa virada acabou tirando muito do impacto do filme pra mim. Um filme que, por exemplo, referencia o tempo inteiro filmes clássicos como Meninas Malvadas, Patricinhas de Beverly Hills, e eu acho que se ele seguisse o padrão que ele tá seguindo, ele tinha esse potencial de ser esse filme que as pessoas volta e meia queriam ver. Mas com a virada final, com algumas escolhas que o filme tem, como o ritmo cai em alguns momentos, faz com que o filme seja um filme acima da média de alguns filmes da Netflix, mas um filme simplesmente mediano, que é gostoso de passar um tempo, é gostoso de se assistir, mas que dava pra ir um pouco a mais. Era um filme que tinha um potencial de ser marcante e virou só um filme mediano, gostoso de se assistir. É aquele filme que eu sempre falo assim, pra você ir no cinema assistir, ele não vale a pena. Para um entretenimento de streaming que você vai assistir para passar o tempo, aí ele vale a pena sim. Além disso, também queria destacar que eu gosto de como eu gosto bastante do visual do filme, tanto a parte que ele referencia filmes clássicos, como também é um visual interessante para o filme como um todo. Gosto da trilha sonora e a fotografia do filme também funciona bem durante todo o longa. Eu também gosto como, de novo, a diretora faz referência a filmes clássicos, dá roupa a falas diretamente, e como ela não tem medo de, pelo menos no começo do filme, ser um pouco ousada. Eu acho que essa ousadia dela, que foi super interessante no começo, foi o que faltou um pouco no final, principalmente para depois da virada, dar um final realmente apoteótico de como o filme estava se caminhando para ir, sendo o grande calcanhar de Aquiles desse filme, que, de novo, não é ruim, vale seu tempo, mas ele poderia ser incrível e ele virou só um filme mediano. Concluindo, Do Revenge ou Justiceiras é aquele filme que tinha um potencial para ser melhor do que ele foi. A dupla principal funciona bem tela e tem uma boa química, eu tô falando da Camila Mendes e a Maya Hawke. O antagonista é interessante, eu gosto de algumas atualizações que o filme tem e ele é divertido de se assistir. Você não fica cansado vendo ele e é um filme que é bom para passar o tempo. É como eu falei durante a crítica, se esse é um filme que é para você assistir no cinema, ele não vale seu dinheiro. Ele sendo um filme de streaming, um catálogo para streaming, aí ele funciona bem, porque ele serve para isso, para passar o tempo, para você se divertir por 2 horas e só isso. Mas o que me incomoda, o que me entristece nesse filme é que você vê que ele é um filme com potencial para ser melhor. Um filme para ter um potencial não de ser do tamanho dos filmes que ele referenciam, que é Patricinhas de Beverly Hills e Meninas Malvadas, que é um filme que todo mundo coloca como um ícone e reassiste o tempo inteiro. Mas ele tinha potencial para pelo menos ser um filme que as pessoas iriam querer rever todo o tempo. Agora ele acabou virando só uma pequena diversão passageira, que você vai assistir, vai se divertir, se entreter por 2 horas e depois não vai mais querer discutir sobre o filme, falar sobre ele ou rever. Então, com uma primeira vista, pelo menos ele vai funcionar muito bem pra você. E por isso que eu fecho o filme Do Revenge com uma nota 6 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Do Revenge? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.